Nunca pensei que um dia minha vida mudaria por conta de um parente que mal conheci. Meu nome é Eduardo, e até recentemente eu levava uma vida modesta, uma rotina apertada entre trabalho e contas, sempre tentando fazer as coisas se ajustarem. Como advogado, sempre soube que heranças surgem de forma inesperada, mas nunca imaginei que um dia eu próprio fosse o beneficiário. Quando recebi a notícia de que meu tio-avô falecido havia me deixado uma fortuna, fui tomado pela surpresa e pela incredulidade. A quantia, R$ 1 milhão, era tão fora da minha realidade que, num primeiro momento, hesitei em acreditar, porque um parente tão distante e que mal se comunicava com a família teria me escolhido para herdar essa riqueza. Mas os números estavam lá, em documentos oficiais, carimbados e assinados. O advogado responsável pela transação parecia um homem sério, mas distante, com um ar enigmático que eu só perceberia mais tarde. Não foi preciso muito para que minha mente começasse a traçar planos, resolver as dívidas, talvez adquirir um novo lugar para morar e, quem sabe, até pensar em investimentos que poderiam garantir uma segurança que eu nunca conheci. A perspectiva de uma vida financeiramente estável era como um alívio, uma forma de enxergar o futuro com menos peso. Apesar da estranheza com a origem do dinheiro, comecei a ver essa fortuna como a resposta aos meus problemas, a solução que eu nunca esperava. Naquele momento, não fazia ideia de que o que parecia ser um milagre financeiro em breve se tornaria um pesadelo. Decidido a encarar minha nova fortuna com otimismo, comecei a usá-la para quitar dívidas que se acumulavam havia meses. Era um alívio ver as contas diminuindo e saber que, finalmente, teria um pouco de tranquilidade. Naquele dia, fiz pagamentos que, até então, pareciam impossíveis, e cheguei a me sentir mais leve, como se tivesse deixado para trás o peso de anos de preocupação. No entanto, naquela mesma noite, fui tomado por um pesadelo aterrador. A imagem de meu tio-avô, que eu mal conhecia, surgiu em meio a uma escuridão espessa. Seu rosto estava distorcido, coberto de manchas escuras, com olhos fixos e frios, como se me observasse desde outro plano. Em suas mãos, segurava uma pilha de dinheiro manchada de sangue, que escorria entre seus dedos. Ele murmurava palavras indistintas, algo que eu não conseguia decifrar, mas o tom era sombrio, um aviso soturno que me congelou de medo. Acordei suando frio, com a imagem daquele rosto gravada na mente. Tentei me convencer de que era apenas um sonho. Afinal, o dinheiro não poderia carregar qualquer maldição, era apenas um montante financeiro, fruto de uma transação legal e documentada. Contudo, após aquele pesadelo, uma sensação de desconforto profundo passou a me acompanhar durante o dia. Uma inquietação persistente que eu não conseguia explicar. A cada vez que olhava para o saldo de minha conta, aquele alívio inicial parecia ser substituído por uma sombra de dúvida. A atmosfera ao meu redor continuava estranha, com pequenos ruídos que surgiam do nada e sombras que pareciam dançar nas paredes. Algo obscuro parecia crescer à medida que eu me aproximava daquela riqueza, como se algo, além do dinheiro, tivesse sido transferido para mim. As noites seguintes trouxeram pesadelos ainda mais vívidos, e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Comecei a evitar certos cômodos da casa, especialmente à noite. Tudo ao meu redor parecia estar impregnado por uma presença silenciosa, mas palpável, que eu não conseguia ignorar. Diante desses acontecimentos, decidi buscar respostas sobre a origem do dinheiro. Havia algo estranho, algo que eu não entendia e que parecia me envolver cada vez mais profundamente. Durante minha investigação, descobri que outros familiares também haviam herdado pequenas parcelas da fortuna deixada por meu tio-avô. Encontrei um primo distante, alguém que não via desde a infância, e consegui convencê-lo a conversar comigo. Sua voz estava carregada de medo, e com certo pavor, ele compartilhou o que sabia. Disse que todos que tocaram naquele dinheiro enfrentaram situações inexplicáveis, que as tragédias começaram a acontecer desde que o testamento foi lido e o dinheiro distribuído. Ele fez uma pausa, e pude ouvir a hesitação em sua voz, antes de dizer uma frase que ecoaria na minha mente por muito tempo: esse dinheiro não pertence aos vivos. Intrigado e assustado, continuei minhas buscas até encontrar uma carta antiga entre os pertences de meu tio-avô, datada de alguns anos antes de sua morte. A carta falava de um ritual obscuro, uma cerimônia que ele teria realizado em busca de riqueza. A princípio, pensei que fossem devaneios de um homem envelhecido,
mas as palavras eram detalhadas, sombrias e repletas de uma precisão que me fez hesitar. Ele descreve aqui cada centavo conquistado era um pagamento em sangue, uma troca feita para garantir uma fortuna rápida, mas que exigiria a alma de cada herdeiro como parte do pacto. A leitura da carta me trouxe uma revelação terrível: aquele dinheiro não era apenas uma herança, era uma maldição. A fortuna de R$1 milhão que agora habitava minha conta bancária estava marcada por uma dívida ancestral que recairia sobre qualquer um que ousasse tocá-la. Cada gasto que eu realizava não era uma simples transação, mas uma cobrança, um débito sombrio que, de alguma forma, já começava a corroer minha paz e minha sanidade. Percebi que aquele dinheiro não poderia ser gasto sem consequências e que, de algum modo, minha ligação com ele era agora inevitável. Eu estava preso a algo antigo, obscuro e faminto, e cada vez que olhava para aquele saldo milionário, sentia um peso que ia além de qualquer quantia. Depois da descoberta da carta, o medo tomou conta de mim de forma quase paralisante. Eu precisava me livrar daquele dinheiro. Qualquer coisa seria melhor do que carregar uma maldição. Na manhã seguinte, fiz uma transferência para uma organização de caridade. Imaginei que, ao doar parte daquela fortuna, estaria quebrando a conexão sombria entre o dinheiro e eu. Porém, quando abri minha conta no final do dia, o saldo havia voltado exatamente ao valor inicial. Não havia qualquer registro da transação, como se o dinheiro jamais tivesse saído de lá. A mesma quantia, intacta, me encarava da tela do computador, como um peso que não podia ser movido. Tentei novamente nos dias seguintes, mas cada tentativa fracassava. Sempre que tentava transferir ou gastar uma parte significativa do valor, algo estranho acontecia: o dinheiro retornava, como se estivesse preso a mim. Aquela fortuna parecia ter vida própria, uma entidade que recusava ser deixada para trás. Passei a sentir que o dinheiro não era apenas uma maldição, mas algo vivo, um parasita que se alimentava da minha presença, do meu medo. À medida que a noite caía, uma opressão tomou conta de cada canto da casa. Não era apenas a sensação de ser observado, agora havia algo mais concreto. As sombras pareciam mais densas, mais nítidas, e um frio gélido preenchia o ar, como se estivesse em um mausoléu abandonado. Decidi confrontar o que quer que estivesse ali, mesmo que fosse uma manifestação da minha própria loucura. Parei diante do espelho do quarto, o único lugar onde, nos sonhos, eu sempre via meu tio-avô me encarando. Fitei meu próprio reflexo, tentando encontrar alguma resposta. A princípio, tudo parecia normal, mas então uma sombra se formou ao meu lado. Era ele, de novo, com o mesmo olhar vazio e mãos manchadas de sangue. Em um murmúrio quase inaudível, ele falou, sua voz reverberando em minha mente: os vivos sempre pagam pelos pecados dos mortos. Fiquei paralisado, sem saber se aquilo era uma visão ou uma presença real. Ele continuava a me fitar, sua expressão carregada de algo sombrio e insaciável, até que o reflexo desapareceu, deixando apenas o silêncio pesado e uma sensação de que, apesar do confronto, a dívida continuava inabalável. Desde aquela noite, qualquer esperança de escapar da maldição desapareceu. Os fenômenos sobrenaturais persistiam, se tornando parte da minha rotina. Cada vez que abro a conta bancária, sinto um misto de terror e resignação. O dinheiro continua lá, a quantia intocada, como se o próprio saldo tivesse se tornado uma vigília silenciosa e macabra, me lembrando do pacto que nunca fiz, mas que agora me aprisiona. No escuro, a casa parece pulsar ao ritmo de uma presença invisível. Os ruídos de passos vigos, os sussurros que flutuam no ar, e o frio constante são companheiros que se recusam a partir. Por vezes, sinto que o dinheiro se espalhou como uma sombra dentro de mim, lentamente corroendo qualquer resquício de paz ou normalidade. Tudo o que resta é essa sensação opressiva de que a fortuna pertence a algo muito maior e mais sombrio, algo que me observa, paciente, esperando. Passei a evitar espelho, com receio de ver novamente a figura de meu tio-avô, ou pior, de vislumbrar a minha própria imagem refletindo o mesmo olhar vazio e a mesma culpa sombria. Não há ninguém a quem possa recorrer, ninguém que entenda o peso de carregar uma maldição invisível. Escrevo este relato para deixar algum registro, para tentar expurgar esse medo, mesmo sabendo que isso talvez seja inútil. Sinto que algo de mim já foi consumido por esse vínculo, como se minha própria essência estivesse se desfazendo a cada segundo que passo com a fortuna em meu nome.
Ainda não sei o que o dinheiro quer de mim, mas, seja lá o que for, sei que ele ainda não terminou.